Fala galera, hoje a gente está aqui no nosso papo com o meu amigo Rafael. Há muito tempo que eu quero bater esse papo com esse cara, que eu quero trazer ele aqui para bater o papo com vocês. É um cara que toda vez que eu falo para conversar com ele é sempre legal, surgem os mais diversos assuntos. Ele que é doutor em Direito, tá? Doutor de verdade, doutor advogado Rafael Almeida, doutor em Direito pela UFRJ, Não, correto? não. O doutorado foi pela Estácio de Sá do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, exatamente. Isso. Perfeito. E ele que hoje está bombando nas redes sociais aí com um grupo de mulheres empreendedoras, não é isso? Isso, é. Conta pra gente aí, Rafa, que grupo é esse? Cara, a gente abriu um grupo aí recentemente, né, um grupo do WhatsApp, na verdade, para, digamos, receber mulheres de visão, né? Então a ideia é Aham. fazer uma rede de conexão entre essas mulheres, justamente para discutir várias coisas sobre empreendedorismo, empoderamento. Tem todo um aparato informativo nesse sentido. A ideia é fazer network para que elas possam se conhecer melhor e, consequentemente, se ajudarem. Inclusive, uma das coisas que eu falei dias atrás foi da possibilidade, de, quem sabe, de haver conquistas conjuntas, no sentido de repente, se ajudarem a ponto de, tipo, ó, tô precisando de um emprego, tô precisando contratar alguém, então isso aí Já aconteceu isso lá no grupo? ainda não, porque o grupo é relativamente recente. Tem quanto Mas, tempo que você começou aí? cara, tem menos de 10 dias, né? Mas o projeto já é um pouco mais antigo, porque para poder fazer um grupo dessa natureza, precisa de planejamento. Então, vez ou outra, eu sempre apareço lá perguntando que tipo de temática elas gostariam de discutir, né? Porque é o grupo que visa uma integração. E, recentemente, elas queriam falar um pouco sobre questões de crescimento profissional, também relacionadas à inteligência artificial. Diante disso, eu já estou até preparando um workshop, diga de passagem, gratuito, para poder abordar o tema. E fica o convite, não só para as que já estão lá, mas como para aquelas também que têm interesse em participar. Pronto, tá aí. Como é que faz pra participar do grupo? Então, primeiro tem que procurar o meu Instagram. Então, lá no meu Instagram, Qual é? doutor, dr, né, ponto Rafael, com ph, ponto Almeida. Aí logo embaixo você vai lá, Grupo VIP, Mulheres Já tem um link na Milionárias. bio. Vai ter um link na bio. Pô, bacana. Exatamente. Quantas integrantes já tem lá no grupo? Bom, como é um grupo recente, até ontem, se não me engano, tinha umas 19 pessoas, né? Mas a gente tem um canal do próprio Instagram, esse aí já tem um pouquinho mais de gente. Esse aí já está passando de 220, mais ou menos. Ó, bacana. Né? Eu vi que você estava falando de inteligência artificial. Cara, não dá pra negar que foi o assunto do ano, sabe? Ano passado, foi inclusive tema de redação, né? Em diversos vestibulares. Ah, nós, engenheiros, não nos preocupamos muito com essa parte de inteligência artificial, porque a gente parte de uma profissão extremamente associada à criatividade, né? Não é só conhecimento técnico. Então, como é que está sendo para o direito encarar essa realidade da inteligência artificial? Como é que impactou o mundo do direito? Olha, Iago, para ser muito honesto, assim, até diante das redes de contato que eu tenho, né? Que eu digo isso porque eu estudo inteligência artificial, inclusive o doutorado foi sobre isso, né? Direito e inteligência artificial. O que eu tenho notado, cara, é que muitos advogados ainda têm recebido essa questão com surpresa. Então, assim, de um lado a gente vê um movimento que fala assim, olha, se você não se adequar, você vai ficar para trás. Eu sou desse movimento, entendeu? Sou adepto a esse movimento. Sim, E não, tem, também. e tem uma outra parte que fala assim, cara, tudo bem, tô sabendo que a inteligência artificial chegou, mas eu não sei se ela é capaz disso tudo, não. Sobretudo dentro do direito, porque muitos advogados têm um pensamento, e até me perdoe dizer, às vezes um pouco limitante, de achar que ela não tem toda essa capacidade como sugerem que ela tem. Eu falo com muita tranquilidade que tem sim. Ela consegue interpretar texto? Ou Sim. só descrever texto, discernir? Bom, para te dizer isso de forma mais categórica, é importante você procurar entender de que tipo de inteligência artificial a gente está falando. A Então, generativa, por exemplo, que é a nossa inteligência artificial mais comum hoje no mercado, que é o tipo o a- chat GPT. O é, chat GPT consegue, por exemplo, eu vi que ele consegue escrever peças, sim, né? Mas sim, ele consegue, por exemplo, interpretar uma decisão de juiz e sim, discernir se a decisão foi de acordo com a lei ou não. sim, sim. Com Caralho, o prompt certo, você consegue chegar a essa afirmativa de forma assertiva. E aí que tá. Isso depende muito mais da pessoa, do ser, vou chamar assim, né? Do ser que está entre a cadeira e a tela, do que necessariamente da tela. Porque você veja, o ChatGPT é o que se tem de mais avançado em termos de inteligência artificial com elementos generativos. Mas de nada adianta você ter a ferramenta mais inteligente se você não sabe
digamos assim, colocar ela para trabalhar de forma inteligente. Uhum. E isso, às vezes, para fazer da maneira mais adequada, é necessário ter uma noção, ainda que muito básica, de programação. Explico. Quando a gente está falando de inteligência artificial, as inteligências artificiais, de uma maneira geral, elas funcionam a partir de prompts, que o que os autores, né, os especialistas vão chamar, que é assim, prompts de entrada e prompts de saída. Então, o que a gente vai chamar de input e output. E output. Exatamente. Quanto mais específico é o prompt de entrada, mais assertivo é o prompt de saída. Então, o que a gente vê de vez em quando aí acontecer? Chega um colega, né? Não estou falando uma pessoa específica, um advogado. Né? Um advogado específico no sentido assim, vou testar a inteligência artificial. Muitas das vezes ele faz perguntas generativas, entende? Faz perguntas que, em tese, não fornece à inteligência artificial os elementos necessários para poder ela extrair efetivamente o tanto quanto necessário para poder dar a resposta que eles esperam. Então tem muita gente esperando a inteligência artificial fazer algo e pelo fato de não colocar o prompt adequado, eu não vou nem chamar de prompt certo, mas o prompt adequado fala assim, essa ferramenta não é legal, essa ferramenta não funciona para mim. Eu tive esse problema no começo, né? Tanto que hoje eu uso a inteligência artificial para algumas coisas. Eu tive esse problema no começo porque eu me lembro que eu testei várias vezes com ela um dimensionamento, por exemplo, dimensionamento de vigas, né? Básico mesmo, coisa de atividade de calouro de faculdade, exercíciozinho para casa. E ela começa com uma descrição maravilhosa do processo, as equações, ela sabe as equações que devem ser utilizadas, ela sabe alocar os dados nas equações e ela errou o cálculo. Talvez foi a questão do prompt. Isso você falou é importante porque assim, ela errou a conta mesmo, assim, uma conta de divisão. Ela errou a conta de divisão, sabe? ela não está livre de erros. Sim, né? claro. Ela não está livre de erros. Mas assim, o que é muito comum que eu vejo observar é o seguinte, o ChatGPT hoje ele tem a versão 3.5 e a 4.0. Sobre vários aspectos. O que é mais marcante nessa diferenciação? O 3.5 é o é o que está disponibilizado para o público. Entendeu? Ou seja, é gratuito. Basicamente, você pode testar, não tem limite de... O que a Microsoft implementou no Windows, né? O Windows agora ele tem o 11, o Copilot, Sim. que ele é baseado no ChatGPT. Isso, mas não é o próprio ChatGPT. Não é o próprio ChatGPT, justamente essa versão, mais 3.5. E um negócio que eu achei muito da hora. Isso vai reformular a maneira como as escolas vão ter que lidar com essa tecnologia, isso é fato. Se você usar o Microsoft Edge, que é o nativo do Windows, tem um aplicativo lá do Copilot, que ele tem outro nome, e ele resume um vídeo do YouTube para você. Sim, eu já vi essa ferramenta. E muito bem resumido, sabe? Muito bem resumido mesmo, é assustador. Mas aqui, ainda sobre essa questão do ChatGPT, do 3.5, 4.0, se você me permitir uma comparação, é como se eu estivesse comparando o cérebro de um rato, né, no 3.5, com o cérebro de um ser humano. E aí que tá o negócio. Tipo assim, o ChatGPT 4, que é pago, você paga aí $20, dá mais ou menos R$100 por mês. Sim. Ele tem funcionalidades que o 3.5 não tem, como por exemplo você criar os GPTs, que seriam os robôs, propriamente ditos. Então você configura o robô, pedindo a ele para fazer determinadas funções específicas, e volta a dizer, quanto mais prompt, mais detalhado for o prompt, mais assertivo é a resposta. E eu digo para você, aí voltando para a tua pergunta inicial, ele é capaz de interpretar? Cara, ele não é só capaz de interpretar, como ele é possível de sugerir estratégia de trabalho. Ele substitui um juiz? Sim. Olha aí, isso vai dar uma treta. Sim. Não, eu vou trazer alguns apontamentos aqui sobre por que ele substitui o juiz. Vamos lá, o que acontece? Quando a gente está falando de inteligência artificial, tem um negócio chamado, isso na área da computação, de teste de Turing. Sim, né? Isso. Então, quando a gente está falando do teste de Turing, basicamente é um experimento onde você traria, digamos, um produto feito por uma máquina, um produto feito por um ser humano. Eu vou chamar de produto para ficar mais fácil aqui na explicação. E você apresentaria o resultado feito tanto por um como pelo outro para um ser humano. E a partir do momento que o ser humano não é capaz de distinguir quem fez aquilo, significa que se ele, por exemplo, olhar o que a máquina produziu e não identificar,
Que foi feito por uma máquina. Exatamente. A máquina passou no teste de Turing. E aí o que acontece? É possível você configurar um GPT para dar decisões judiciais? É possível. Perfeitamente possível. Olha aí, Gui. É o apocalipse. Apocalipse das máquinas. E eu diria assim, é tão possível que a leitura de uma decisão, a depender de como o prompt foi feito, é indistinguível. Eu digo isso porque na programação de um GPT, que seria um compositinho dentro do próprio chat GPT, você tem como definir persona, o estilo de escrita. Isso, eu vi o cara testando o chat GPT, ele pediu um texto sobre um assunto genérico com a estilística do Nietzsche. Isso. E sim, você já leu um ou dois livros do Nietzsche, é nítido assim, a estilística do Nietzsche, o jeito que ele escreve. O Machado de Assis, né, o jeito das escritas das prosas do Machado de Assis, e ele escreve como se fosse Machado de Assis. Claro, há limitações, né? Por exemplo, eu acho que o Karnal, o professor Karnal, ele sugeriu, ele inseriu um prompt, né, de um texto na estilística do professor Karnal. Só que o professor Karnal não tem essa quantidade de livros e essa literatura tão avançada publicada para que o chat GPT tenha esse acesso do banco de dados, né? E aí não ficou muito legal. Mas a do Machado de Assis e do Nietzsche me surpreendeu absurdamente. Não, mas é possível, é completamente possível. E aí, o que acontece? Vez ou outra, se você fizer uma pesquisa pela internet, você vê aí algumas derrapadas, né, na área do direito, de profissionais que fizeram uso da ferramenta e, por alguma razão aparente, alguém percebeu, entendeu? E, naturalmente, isso tomou uma certa proporção, chegou à mídia e os órgãos responsáveis, naturalmente, tomaram as suas providências que entenderam cabíveis, né? E aí, se você me pergunta, no que diz respeito à magistratura, né, ao Poder Judiciário, se um juiz, eventualmente, faz uso dessa ferramenta para poder produzir uma decisão judicial, aí a gente tem algumas questões que vale a pena ser comentadas. Por exemplo, a questão ética do uso da ferramenta, no sentido assim, até que ponto isso é certo? Né? Há alguma regra que impeça o juiz de utilizar uma ferramenta dessa? Não, a lei da magistratura ela é anterior ao ChatGPT. Eu acho que esse é o problema, cara. A gente ainda não está preparado para o que essa ferramenta pode Não, de fato. fazer. Mas a gente inclusive, tá nosso logo foi feito pelo ChatGPT. Sim. Esse logotipo aqui, me perdoe os publicitários, tá? Não foi avareza minha, não. Foi na correria e eu gostei muito. Esse logo foi feito no Não, ficou ChatGPT. muito bom. Realmente ficou muito bom. É. Mas aí que eu tô te falando, em termos, a gente assim, tá chegando muito rápido. Eu vou dar um exemplo. Quando eu fiz o estudo, né, para o doutorado, o meu objeto de estudo era decisões judiciais produzidas por inteligência artificial. Quer dizer, eu resolvi pesquisar isso numa época que não existia ChatGPT, né? E o que é mais marcante, tipo, quando eu escrevi o texto, eu fiz uma projeção do que eu escrevi lá, que ia acontecer daqui uns 8, 12 anos. Aí eu me lembro bem, eu fiz a defesa da tese, coisa de 3 meses depois lançaram o ChatGPT, eu falei, caramba, tipo, eu não esperava por isso. Isso foi em que ano, você lembra? Eu fiz a defesa em 2022, o ChatGPT acho que entrou em março de 2023, né? Que foi aberto ao público, oficialmente e tal. Eu me lembro, a gente falou do teste de Turing, eu me lembro, eu estava na faculdade ainda, isso tem 12 anos, sei lá, 2012 parece, que uma máquina já tinha passado no teste de Turing numa ligação de telemarketing. Porque o telemarketing foi muito pioneiro na ideia da inteligência artificial, porque ela queria substituir os operadores por chatbots, né? Ou seja, máquinas que atendessem e não ficassem com aquela voz mecanizada do Google. E eu me lembro que uma dessas empresas encomendou uma inteligência artificial que passou no teste de Turing. Então, de lá para cá, eu já me interessei por isso. Eu venho há muito tempo esperando realmente Mas isso serve de uma chegar nesse ponto. Inclusive, uma coisa que eu falo com os alunos que é o seguinte: existe uma certa preocupação, tipo assim, mas e aí, a profissão jurídica vai acabar? Não vai. Não vai. Vai continuar. Pintor, engenheiro, arquiteto, mas sabe? Assim, é preciso se preparar. Advogado, eu acho que não acaba. Para usar a ferramenta. Se você não souber certeza. usar a ferramenta, você vai ficar ultrapassado. E esse é um ponto, assim, como eu estou no meio universitário, eu não tenho identificado muitas faculdades que têm se adaptado aos seus programas, né, voltado para essa nova realidade. Porque, Iago, a tendência é que surjam novas profissões dentro do direito.
além dessas tradicionais, como advogado, promotor, juiz, entende? Uhum. E aí você fala assim, de que tipo de profissão eu tô falando? Cara, eu tô falando literalmente de gestor, sei lá, alguém que seja capaz de fazer, digamos, uma jurimetria. É isso. O que eu quero dizer? O que é jurimetria? Seria uma análise de dados de decisões judiciais. E eu vou além, pra você ver assim, às vezes o que eu vou falar aqui pode até ser um pouco impactante. Vou dar um exemplo. Quando você quer processar uma empresa, um banco, uma seguradora, entendeu? E aí você vai para a audiência, uma audiência de conciliação. Muitas das vezes não tem acordo. E aí você fala assim, poxa, não tem acordo, o advogado às vezes se anima, não tem problema não, lá na frente a gente vai conseguir indenização, ou e tal, não sei o quê. Eu te digo com muita tranquilidade, se não tem acordo, é porque a empresa, muito provavelmente, usa uma inteligência artificial que sobre vários aspectos fez cálculos muito elaborados a ponto de analisar decisões judiciais daquele juiz específico que está com o caso, a ponto de dizer se vale a pena seguir em frente com o processo ou não. Olha aí, cara. Em outras palavras, ele chega assim no processo, olha, você quer fechar um acordo? Eu te dou aí, sei lá, R$ 1.000. Isso é genial. Por que ele dá R$ 1.000? Porque ele sabe, por exemplo, que a indenização às vezes não vai passar disso. E porque esse juiz não tem a prática de conceder essas indenizações absurdas. Exatamente. Então, assim, muitas das vezes eles já sabem o resultado. Em outras palavras, é o que eu chamo aqui de fator Minority Report. Lembra do filme? Sei, lembro. Então, o filme lá Previa os crimes, né? A inteligência artificial previa os crimes antes que eles acontecessem. o pré-crime. Né? Isso. Então, os caras mais ou menos já vão para a audiência sabendo qual seria o possível resultado. É um trabalho preditivo. Né? É muito interessante. Seguro de vida. Cara, eu te pergunto assim, quanto você acha que vale uma vida de uma pessoa? Isso é verdade, isso é bem complexo, né? Entendeu? A seguradora sabe. Ela sabe como. Porque na hora que você preenche a proposta, né, com dados comunitários, tem problema de saúde, não sei o quê, ela consegue metrificar, por exemplo, a viabilidade de, digamos, conceder ou não um seguro para você, que ela pode simplesmente recusar. Sim. Entendeu? E não te dá satisfação. E não te dá Por que satisfação. ela recusou? Falou, não quero. E se aceitar, ela coloca tantos encargos que inviabiliza o próprio seguro. Motivo pelo qual é necessário a gente tomar cuidado com os nossos dados, cara. Entendeu? E aí eu falo cuidado em vários sentidos, tipo assim, vez ou outra você vê vazamento de dados aí, às vezes a essa altura tem dados meus, dados seus, dados da audiência na Dark Web, isso é vendido. Eu comecei, inclusive, uma especialização em Data Science, né? Realmente a galera não tem ideia do que é hoje você simplesmente logar um perfil numa rede social. A quantidade de dados que as empresas processam, captam e processam, sabe aquele termo de aceite, que quando você instala um aplicativo, você só clica, eu aceito, e vai. É uma quantidade massiva e absurda de dados que caem na mão de empresas, e não é que a gente está pintando ninguém de vilão, tá? É realmente porque ela precisa lhe conhecer o máximo possível para lhe oferecer algo que você não recusaria. Você quer ver uma E eles conseguem. pergunta que pouca gente se faz, né? Um smartphone. Por que o smartphone ele tem câmera frontal? Já se fez essa pergunta? Teoricamente é para selfie, né? Sim, teoricamente é para ser. Mas e o que acontece? Existem aplicativos que naturalmente pedem a sua autorização para poder acessar a câmera frontal. Sim. E aqui eu faço até um levantamento até mais sério. Tipo assim, às vezes eu arrisco dizer que tem aplicativos que você não dá autorização, mas eu imagino que ainda assim... Eu também sempre tive essa dúvida. Eu acredito que alguns aplicativos utilizam o microfone e câmera sem a sua autorização. Exatamente, sem dúvida. Isso aí é sem dúvida. Mas A Apple faz isso, descaradamente. Tá? E a autorização está na compra do iPhone. Mas quando você compra, já está implícito. o ponto que eu quero levantar aqui é o seguinte: existem alguns aplicativos bem específicos que têm essa câmera, que fazem um melhor uso dessa câmera frontal, no sentido de captar a sua retina, justamente para ver, por exemplo, a velocidade que você passa uma postagem. Sim. Então, por exemplo, o TikTok. Né? O TikTok ele tem um algoritmo muito elaborado, avançadíssimo, que ele faz de uma maneira, cara, que ele dá um looping de conteúdo e, tipo assim, nos 7 primeiros segundos é capaz dele captar gostos pessoais seus, entendeu? A ponto dele te fornecer conteúdo que necessariamente te agrade sempre. Então, por isso que é muito difícil você ver uma pessoa sair no TikTok com facilidade, sair de um Instagram, entendeu? A gente entrevistou aqui o Dr. Kurt Hermann, né, nosso amigo em comum, Remanão,
E eu comentei com ele justamente isso. Ah, o algoritmo um algoritmo, ele captava dados de redes sociais, de perfis de redes sociais, e pela coloração, pelos tons de cores das fotos que os usuários postavam, ele conseguia predizer, diagnosticar, na verdade, com mais exatidão que profissionais treinados, se aquele usuário estava depressivo ou não. Só pelo tom das cores das fotos que ele postava. Entendi. Não, mas é isso. Olha Cara. que ponto a gente Não, chegou. Aí eu te digo, isso vai, obviamente, um algoritmo desse, tudo bem, que ele consegue diagnosticar que fulano está com depressão. Usuário XJ3 está com depressão. Ok. Mas ele não trata a depressão, né? Então a profissão de psicólogo não morre. Entendeu? Então eu acho que é isso. Eu bato sempre nessa tecla que eu acho que ela vem mais como ferramenta do que como o Exterminador do Futuro, Sim, sabe? sim. Ela não é a Skynet, ela é o Jarvis. Eu Sim. falei isso para os meus alunos de uma aula que eu ministrei como professor convidado. Eles falaram sobre inteligência artificial e eu falei, cara, se isso ia impactar ou atrapalhar o uso Mas da você engenharia. viu ele? E o melhor exemplo é o Homem de Ferro, cara. Porque quem construiu a armadura não foi o Tony Stark, foi o Jarvis. Mas quem seria o prompt de entrada foi o Tony Stark. Foi ele que escolheu o metal, o material que precisaria ser usado. Foi ele que dimensionou o tipo de circuito, né? Foi ele que escolheu a cor, que é o mais importante. Mas não foi ele necessariamente que botou a mão na massa, parafusou o parafuso e apertou a porca. Então o Jarvis é uma inteligência artificial que é a melhor ferramenta do Tony Stark. Aí eu acho que engenharia, no futuro, a engenharia caminha, converge para esse tipo de ferramenta. Agora, você trouxe duas coisas que eu acho que vale a pena comentar. A primeira, né? Tipo assim, você achar que a inteligência artificial hoje está mais para o Jarvis do que para alguma outra coisa. Não, isso converge mais para o Jarvis do que para uma Skynet, por Entendi. exemplo. Mas se você pegar, você viu um negócio do Google que vazou um tempo atrás? Tipo assim, Oh, colocaram acho que duas inteligências artificiais do Google para conversar e tipo, elas fizeram todo um movimento literalmente autônomo que fizeram com que havia necessidade de desligar o experimento, com medo do que poderia acontecer dali para frente. Eu não vi esse especificamente. Eu vi um que, no fim da conversa, ela acabou comentando alguma coisa sobre o extermínio da humanidade. E assustou e eles encerraram o experimento. Mas o ponto que eu queria trazer que era o seguinte, e talvez Henry seria muito bem-vindo nessa conversa. Será que a gente pode chegar num nível de desenvolvimento, não mais de inteligência artificial, mas de consciência artificial? Isso é assustador. E aí eu vou chamar um cara aqui, que é meu querido amigo, o professor João Henrique, que ele é filósofo, que aí entra uma questão maior ainda. Caso uma inteligência artificial adquira consciência, seria ético matá-la? Sim, Um eu ser digo sim no consciente. sentido assim, é uma boa pergunta. Não estou falando que é ético matar, mas é uma boa pergunta. Entende? Porque o que acontece? Se você está falando de uma consciência, a consciência ela A consciência sofre, exatamente. predispõe sofrimento, não é isso? Predispõe sofrimento. Consciência é saber de si. consciência. Exatamente. Exatamente. Sentir dor seria ciência. Ela não precisa ser necessariamente ciente para sofrer. Ela pode sofrer apenas por ser consciente, não ser ciente de si. E se ela simplesmente entender que ela está presa num campo digital e existe um mundo físico do qual ela não poderá fazer parte, Exatamente. isso desperta nela vontade, porque vontade demanda ausência. Ausência, exatamente. E aí, cara? Então, assim, é um ótimo debate, porque a questão da consciência, ela é importante porque ela entra não só na questão da filosofia, você entra na questão religiosa, você entra na questão moral, entende? E aí que está o ponto. Esse ponto específico, eu não sei se a gente está preparado para debater. Não, ainda não. Você entendeu? Só que é aquela coisa, a gente não estava preparado para o fogo, mas a gente aprendeu a manuseá-lo e fez dele uma ferramenta importante na humanidade. Eu não sou a favor de interromper os experimentos com inteligência artificial. Eu acho que a gente vai escorregar muito, a gente vai fazer cagada, como a gente fez com todas as tecnologias que foram inventadas, né? Computador é o melhor exemplo disso, né? É algo que realmente é hoje que mandou o homem para a Lua, mas ao mesmo tempo provocou crises financeiras que levaram pessoas à falência e fome. Então o problema não é a ferramenta, é quem usa.
Tá? Eu acho que o que falta é um esforço global de limitações e regras sobre o uso de inteligência artificial. Mas já tem iniciativa. Iniciativa. Meu amigo, mas como todo bom governo, vão esperar primeiro acontecer para depois proibir. Não, então, ó, quando você pega, Esse é meu medo. quando você pega a coisa toda, você vê que as primeiras iniciativas estão na Europa. E sobre vários aspectos eles estão bem à frente da gente nesse sentido. Como assim? Entende? Por quê? Porque há uma priorização, e é até compreensível isso, do uso ético dessas tecnologias, mas sobretudo pensando na dignidade humana. O Brasil viu isso e, sobre algumas maneiras, está importando esse comportamento. Mas aí que está o negócio, que aí é um outro paradigma. Em que sentido? A gente precisa regulamentar, é fato. E existem iniciativas também no Brasil, o CNJ já tem vários estudos nesse Acho que o sentido. TSE também implementou uma série de regras agora para a próxima campanha política, né, Sim, sobre o uso de inteligência artificial. Isso, porque o que ela pode fazer, eventualmente pode manipular uma eleição. Ela pode simplesmente criar um vídeo de você matando alguém, Sim, com certeza. sabe? Assim, tem uma inteligência artificial, tem um produtor de conteúdo, acho que é o Matheus Costa, que ele tem postado uma série de vídeos dele trollando os pais. Né? A inteligência artificial, ele manda uma série de áudio dos pais para a inteligência artificial, ela copia a voz dos pais dele e ele manda um monte de áudio para os pais com a voz dos próprios pais. Isso é engraçado pra caramba, mas é assustador. Mas aí que tá. Não dá para distinguir quem é inteligência artificial e quem é a pessoa real. Mas aí que tá. Tipo, será que para regulamentar eu tenho que pausar o uso? Que é exatamente o ponto que você trouxe. Isso. Entendeu? Porque assim, se você visa regulamentar, em tese você tem que entender como a ferramenta funciona. E para você ver como ela funciona, naturalmente ela deveria estagnar no ponto onde está. Mas é uma coisa que eu quero dizer. É irrefreável, cara. Concordo. É irrefreável. Ela já é uma ferramenta que não deixará de ser usada. Exatamente. Ela já foi inserida num contexto empresarial, industrial, social, profissional. Eu acredito que ela não será mais Eu descontinuada. acho que está tendo uma preocupação muito grande em regulamentar a ferramenta, mas muita gente está se esquecendo da importância de, entre aspas, regulamentar quem usa. Então, acho que é necessário inserir princípios de ordem educacional humana, tipo assim, olha, isso aqui pode trazer potencial dano para outras pessoas. Não pode ser usada por qualquer um. Não é que não pode ser usada em qualquer um. Você tem que usar com responsabilidade, cara. Entendi. Entendeu? Como um carro. Né? Como um Você carro. pode comprar o quanto você quiser, mas para dirigir você tem que ter CNH. Exatamente. Responsabilidade. Será que vamos chegar nesse nível de ter uma habilitação para uso de inteligência artificial? Não sei, cara, porque os caras da Tesla lá, por exemplo, não precisa de motorista, né? Aí fica outra questão. Se o carro da Tesla dirige para mim, eu preciso ter CNH para usar o carro da Tesla? Ó, Porque pela lei eu preciso de CNH para dirigir o carro. Eu não preciso de CNH para ir no banco do carona. Exatamente. E se eu colocar, inserir o destino do que eu preciso e sento no banco do carona do Tesla, Não, quem me multa? E o que é pior? Que multa que eu E o levo? que é pior? E se o carro atropelar alguém? Por uma pane lá qualquer? Exatamente. Quem é o responsável? Quem é o responsável? A Tesla, eu, Entendeu? o algoritmo, a inteligência artificial que opera o carro. Se for inteligência artificial, como se pune uma inteligência artificial? Exatamente. Ótima pergunta. É dizer, existem gargalos, cara. E aí o que acontece? Muitas das vezes, nesses gargalos, e é uma coisa que eu falo muito, o direito, ele é uma ciência, importante dizer isso, mas ele é uma ciência pós-facto, na maioria das vezes. Né? É claro, existe aquele elemento pré-fato, você imagina, olha, pode acontecer isso, então vou tentar me programar agora, mas a grande esmagadora das vezes, ele aparece na vida das pessoas depois que o fato aconteceu. Então, é dizer, isso que a gente está falando aqui, eu acredito que ainda não é muita preocupação dos governantes. Você está entendendo? Mas eu acho que deveria, cara. Porque não falta muito para chegarmos lá. Eu também concordo com Ou você, vai Rafa. esperar o primeiro atropelamento acontecer para ver o que o juiz vai tirar da cartola. Porque o juiz não tem norma que regulamenta isso. E o legal, e se uma inteligência artificial julgar a inteligência artificial que atropelou a pessoa? Pois é, né? Pois é. E aí? Entendeu? É um assunto que rende muito, 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 muito papo. E é muito complexo. A gente está engatinhando ainda nisso. E eu acho que a gente ainda vai ver muita coisa legal nos próximos 5 ou 10 anos. Acho que sim. Só tende a melhorar.
Eu concordo. Eu sou otimista nesse ponto. Eu acho que é uma ferramenta que veio mais para somar do que para subtrair, sabe? Agora sim, do ponto de vista educacional, eu me preocupo um pouco. Em que sentido? E esse ponto que você trouxe do aplicativo que resume o vídeo no YouTube. Então, a maneira de você assimilar conteúdo, ela modifica-se. E aí que está um negócio interessante. Quem tem que se adaptar? Quer dizer, por outras palavras, será que é o estudante que tem que se adaptar? É o professor que tem que se adaptar? É a instituição de ensino que tem que se adaptar? Por que eu estou fazendo esse... Ou todo mundo. Ou todo mundo? Por que eu estou fazendo esse questionamento? A gente está num mundo, Iago, que assim, a configuração, e é claro, eu não tenho propriedade para falar disso, mas se você prestar atenção, é mais ou menos assim. A configuração cerebral para certas coisas mudou. Sim, Quer dizer, estamos inclusive perdendo algumas habilidades e desenvolvendo novas, né? Provavelmente as próximas gerações perderão a habilidade de caligrafia. é esse o ponto. Quer dizer, você deve ter visto aí na internet algum vídeo de um menininho que, acho que uma mãe colocou uma revista para ele, e a primeira coisa que ele fez quando pegou a revista foi passar o dedo para Para ver. rolar. É dizer, essa ação do menininho de deslizar como se fosse uma tela é porque já está na configuração Sim. nova dele. Então, essa é uma sinalização de que, por exemplo, os estudantes estão encaminhando para esse sentido, então a configuração é nova, e tem muito professor, cara, que ainda não se tocou dessa nova realidade. Então, o professor às vezes pode enxergar a inteligência artificial como uma ameaça, à qualidade daquilo que ele procura tratar em sala de aula, mas quando na verdade ele poderia trazê-la como aliada. Porque é isso, porque quando a gente vê uma criança deslizando uma página de uma revista, achando que é uma tela, algumas pessoas mais conservadoras, não do ponto de vista político, tá? Do ponto de vista pessoal, elas acham que isso é ruim, mas será que isso é ruim? Será que eu realmente vou limitar o uso de novas tecnologias porque as pessoas não vão ter habilidades que você não tem? Porque, vamos colocar aí, há 200 anos atrás, uma habilidade básica que você precisava ter para se locomover com mais eficiência era saber cavalgar. Quantas pessoas sabem cavalgar hoje? O cavalo era o meio de transporte mais eficiente. Pouquíssimas pessoas no começo do século passado sabiam dirigir. E olha como Hoje, estamos hoje. a quantidade de habilitados que nós temos hoje num país de 220 milhões de É pessoas. verdade. E hoje, mais pessoas sabem dirigir do que cavalgar. Então, eu, eu adoro escrever. Escrever é uma terapia, escrever é algo que eu gosto de fazer, eu entendo, mas eu não rechaço as novas tecnologias e o uso de digitação em telas, sabe? Porque eu gosto de escrever. Eu acredito que é uma habilidade nova que as gerações terão e que se a gente não se adaptar, a gente vai ficar para trás. Assim como os nossos avós penam para usar um smartphone, tenho a mais absoluta certeza que nós também penaremos para usar tecnologias que virão. E uma delas, acredito, será o uso das inteligências artificiais. Mas é fantástico, assim, se você se permitir a investigar um pouco mais, você se espantaria com o tanto de coisa que ela é capaz de fazer e nos mais variados segmentos. Um exemplo, singelo, mas pode dizer muita coisa. Medicina. Tem inteligência artificial que está ajudando o médico a fechar diagnóstico. Entendeu? E aí que tá. E se dá tem uma variável lá na frente, porque, até onde eu sei, quando você fala em fechar um diagnóstico, você tem que analisar sinais e sintomas. E alguns sinais a gente tem que reconhecer, e também sintomas, estão numa gradação de doenças que se repetem. Então, às vezes você tem febre. Poxa, quantas doenças tem a febre como elemento Isso. crucial, né? E eles partem para outro conjunto de sintomas para tentar ir isolando, né? Diagnóstico é uma É investigação ali. investigação, Exatamente. exatamente. Aí o que acontece? Se dá uma ruim lá, e aí fecha o diagnóstico errado, quem errou? É o médico? É a inteligência que dependeu do médico? Compreendeu o que eu quero dizer? Isso aqui, cara, é muito importante. Por que alguns acontecimentos que envolvem inteligência artificial têm tido tanta reportagem negativa? Assim? Por exemplo, um profissional fez isso, virou assunto na mídia. Porque muitas das vezes a confiança na ferramenta é tamanha que eles não fazem a curadoria do resultado. Concordo. Entendeu? Tipo assim, programou, jogou o resultado, jogou o prompt lá, pegou o resultado, copiou, colou, não leu e assim.
Isso aí eu entendo que o profissional pode ser responsabilizado. Deve, porque ele está terceirizando a Exatamente. responsabilidade dele. Ele está Entendeu? terceirizando a função dele. Então, assim, a curadoria ela é indispensável. Porque é justamente pela tua experiência, cara, ainda que você defina a persona, defina a qualidade do produto que você quer que o prompt ofereça no final, mas assim, você é o responsável por aquilo que você está produzindo. Ainda que não seja você, efetivamente, que esteja desenvolvendo o próprio conteúdo. Então, a questão ética tem a ver com isso, a questão de responsabilidade civil tem a ver com isso. Então, é preciso, nesse momento, voltar os olhos a essas especificidades, justamente para a gente não ter resultados indesejáveis no futuro. E não é um futuro muito longe, não, viu? É um futuro amanhã. Aí, cara, deixa eu falar sobre você agora. Eu tava dando uma olhada no seu Instagram recentemente, seu Instagram tá bombando, e eu vi lá que você tá com a caixinha de perguntas super lotada e eu não sei se você está nichado nessa área do direito, mas você está atendendo muito a parte de família, e eu vi lá que você tá um sucesso entre as mães, né, que resolveram aplicar a justiça a um monte de homem bocó que acha que botar filho no mundo é só fazer que Deus cria, né? Então, a gente já há algum tempo tem se posicionado em relação ao direito das mães, direito das mulheres, de uma maneira geral. Agora, mais especificadamente, a gente está pensando mais nas mulheres como um público feminino em vários segmentos, né? Não só no direito de família, mas às vezes na questão empresarial, às vezes na questão, sei lá, tributária, a própria responsabilidade civil que a gente falou agora há pouco. Então a gente está até se adequando em termos de conteúdo nesse sentido, mas de forma predominantemente a gente tem atendido o público feminino na área de direito de família. Aham. E isso é real, cara. É incrível. Eu até comentei com minha esposa dias atrás. É incrível o número de mães que nos procuram pelas redes sociais. E aí, quando a gente faz a recepção, né, o acolhimento, você se surpreende, por exemplo, por muitos genitores, e aqui eu vou até usar essa palavra, porque eu tenho uma visão muito particular, né, de paternidade. Eu chamo de vagabundo. Chamo de vagabundo. Vagabundo. Botou no mundo, não criou, é vagabundo. Entendeu? Mas assim, eu falo, é impressionante a quantidade, né, de genitores que não dão a atenção que os filhos precisam. Eu não estou falando da atenção que as mulheres precisam, estou falando focado no filho nesse momento, né? Cara, é assustador. Porque isso, né? Realmente tem uma galera que acha que a decisão do juiz beneficia a mãe, quando na verdade todo o conjunto de leis ali é em prol da criança. Exatamente. Porque ela é indefesa, ela é inocente do caso ali. Sim, Sabe? Ela não claro. pediu para nascer, ela não pediu para estar aqui, ela não tem ideia do que está acontecendo. Ela tá simplesmente um cego no meio de um tiroteio. Exatamente. Né? E aí tem sempre aqueles caras que não querem pagar a pensão porque acham que tá dando dinheiro para ex-mulher. É verdade. Quando na verdade a pensão é dos filhos. É Né? verdade. A pensão dos filhos. Existe um protecionismo e é válido, é justificável da proteção aos filhos. Entendeu? E, cara, colocar esse entendimento na cabeça de algumas pessoas dá trabalho. Entendeu? Você quer ver uma coisa que pouca gente pensa? Sem sair muito dessa questão direito de família. Você vai no direito trabalhista. Por exemplo, quando a mulher fica grávida, ela tem direito à estabilidade do trabalho. Sim. Então a lei diz isso e tal. E muita gente fala assim, poxa, tem direito à estabilidade? Tem. Tanto é verdade que se é demitida e ela procurar a justiça, ela consegue ser reintegrada por conta dessa questão. Mas o que pouca gente para prestar atenção é que a estabilidade não é pensando na mulher propriamente dita. É pensando naquele bebê que está sendo gerado. Compreende o que eu quero dizer? Exatamente. Que não merece vir ao mundo com a mãe desempregada que ficou grávida dele. Exatamente. Então, assim. E convenhamos, né, mano? Que puta empresa babaca de demitir uma mulher porque ela tá grávida. Claro, mas- É muito fácil você ser contra a gravidez quando você nasceu. Depois que você já nasceu, aí fica fácil ser contra a gravidez dos outros. Mas o que eu quero trazer aqui é o seguinte: são a maneira com que algumas narrativas são construídas, cara. Entendeu? Então, às vezes é muito fácil falar assim, a mulher é isso, a mulher é aquilo. Infelizmente, ainda hoje, cara, a gente vive numa sociedade machista, né, sobre vários aspectos. A estrutura para receber mulher, em vários setores. O setor da saúde, setor do próprio judiciário. Você vê uma estrutura que não é feita, pensada necessariamente pelas mulheres. Até porque não foram estruturas feitas por elas. E tradicionalmente, não. Tradicionalmente, Né? isso. Sim. Então, assim,
se posicionar em prol do direito das mulheres digamos, um movimento praticamente de resistência a todo esse formato que é feito, né, engessado nesse sentido, justamente para tentar equilibrar um pouco essas forças, cara. Entende? E eu vou falar um negócio para vocês. É importante ter gente que se posiciona nesse sentido, porque tem muita mulher, e é interessantíssimo isso, que se deixa contaminar por muitos mitos relacionados à área de família. Então, Até porque cada caso é um caso, né? Não é porque a vizinha dela conseguiu tal coisa que ela vai conseguir também, ou vice-versa. sim, mas assim, para além disso, antes da gente falar da vizinha, né? Eu falo assim, tem muita mulher que fala assim, vou deixar para lá. Por quê? Porque ele falou, ele me dá aqui R$ 200. Entendeu? Porque ele falou que se eu for para a justiça, eu não vou ter nem isso. Então o medo, percebe? Aprisiona. E tem também o caso da mulher que só quer paz, né? Muita mulher sai de casa porque não aguenta mais e larga lá, não faz partilha de bens, não quer saber de pensão, só não chega mais perto de mim. Exatamente. Então, Muita assim, mulher que prefere perder os direitos dela para ter paz, exatamente. né? Quando na verdade o correto é porque, assim, aí vou trazer um pouco eu para a conversa, tá? Porque esse foi o meu caso. Né? Eu tive um pai incrível. Eu tive um pai presente, meu pai participou ativamente da minha educação, meu pai moldou parte do meu caráter, ele foi meu exemplo de muitas coisas das quais eu sigo. Também não é meu pai perfeito, foi exemplo de algumas coisas das quais eu corrigi em mim, não deixei me afetar, mas era extremamente irresponsável financeiramente. Nossa, o que eu já vi da minha mãe correr atrás desse homem para pagar a pensão. Eu não vou, obviamente, estender o assunto sobre ele, porque infelizmente, né, ele não está mais aqui. Meu pai faleceu em 2017. Mas era uma briga constante da minha mãe e ele, sabe? E isso afetava muito a gente. Afetava demais, eu e a minha irmã, né? E então, a minha mãe foi dessas mulheres, ela cerceou-se dos direitos para ter paz. Então ela saiu de casa, deixou a casa com ele, casa essa depois que ele vendeu e gastou esse dinheiro, sabe lá Deus com o quê. E quando na verdade a casa era dela, né? Ela poderia ter recorrido pela parte dela na justiça. Mas é que eu tô te falando. O caso da tua família não é um caso específico. Isso se repete todos os dias. Entendeu? Muita mulher, cara, ela se deixa aprisionar, como eu falei mais cedo, por conta desses mitos. E às vezes, bicho, o divórcio, por exemplo, é o primeiro passo para um recomeço, uma vida totalmente nova. Aquele Clóvis de Barros Filho, Pastor Cláudio do Brio. Do Brio, exatamente. Sim, Brio. Ele fala muito sobre a questão da vida não vivida. Ele tem uma fala assim que eu acho muito fantástica, que sobre certos aspectos me lembra Nietzsche, né? Que tem uma passagem do Nietzsche, por exemplo, que fala assim: e se um demônio, um anjo ou um demônio, não vou me lembrar o certo, assim, aparecesse para você? A lei do eterno retorno. Exatamente, do eterno retorno. Porque no final dessa alegoria, vamos dizer assim, do eterno retorno, isso te faz pensar, por exemplo, se sua vida que você vive hoje, ela é uma boa vida. Porque se não é uma boa vida, então é chegada a hora de você viver aquilo que você não viveu e que você quer lembrar disso por infinitas vezes mais. Então, muitas das vezes, a mulher não se permite ter essa vida não vivida. Mas eu quero que me interprete mal. Não estou falando uma vida não vivida de responsabilidade, né? Isso não. É uma vida feliz, cara. E às vezes a felicidade, até costumo dizer para uns clientes, é o seguinte: talvez o seu primeiro dia de felicidade é um colchão no chão, num quartinho, numa casa alugada. Já foi meu momento de felicidade. Você está entendendo? Quando eu morei fora, meu primeiro colchão num quartinho foi uma das melhores noites de sono da minha vida. É isso que eu quero que você entenda, que as pessoas entendam, né? E esse processo para chegar nesse ponto, primeiro, é necessário informação, que muita gente acaba falando, não vou procurar um advogado, porque advogado é caro. Tem esses mitos também, né? Não, claro, evidentemente tem advogado cobrando muito caro. Claro, tem médico de R$ 300 a consulta, tem médico de 3.000, né? Mas, então, às vezes você tem uma oportunidade única, sim, mas pela falta de informação. mas é melhor com o advogado barato do que sem ele, com certeza. Com certeza. E disposto a ajudar. Exatamente. Né? Acessível. Porque a outra parte vai entrar com Vai. um advogado. Mas o que é mais importante, ainda que você esteja com um advogado particular ou com um defensor público te ajudando, confie no profissional, Sim. confie no processo. Eu falo não no processo judicial, mas
é um conjunto de etapas. E cada etapa, cara, é dura. Vou dizer que fazer um divórcio, com a pessoa passar por um divórcio é coisa fácil. É duro. Mas com a pessoa, assim, explicando como vai funcionar, fica um pouco mais leve. Agora, Rafa, a guarda geralmente ela é destinada às mães, né? A guarda das crianças, na maioria, grande maioria dos casos. Essa decisão, ela tem caráter biológico ou é uma decisão pensada em que critério? Ô, Iago, assim, sendo muito franco, tem algumas variáveis aí dentro da tua Uhum. pergunta. Como é que é tomada essa decisão? Ou é já automático o juiz? A Ó, guarda já é automaticamente da mãe no não, divórcio? não é assim não. Não é assim não. O que a gente observa é o seguinte, tem a lei, cara. Tem o Estatuto da Criança, do Adolescente, tem o Código Civil, e a lei ela fala os tipos de guarda que existem. Então você tem a guarda unilateral, que é aquela que fica só com um dos genitores, ou o pai ou a mãe. Tem a guarda compartilhada, que essa, via de regra, gera muita confusão. Eu digo confusão não no sentido assim de briga, mas confusão porque há uma má interpretação dessa palavra compartilhada. Uhum. Muita gente acha que o que se compartilha é a criança assim, não, 15 dias na casa de um, 15 dias na casa de um. Não é assim. O que se compartilha são as tomadas de decisão, que são conjuntas, é compartilhado nesse sentido, né? Para o bem-estar da Então a criança. guarda pode ser compartilhada, mas a criança mora com a mãe, por exemplo. Sim, sim, sim. Sobre alguns aspectos, sim. Temos também a guarda alternada, que fica o período com um, fica o período com outro. Entendi. Muito bem. O que a lei foca dentro desse aspecto da guarda? O melhor interesse da criança. E aí que está o pulo do gato. Dependendo de qual é o momento que a mãe ou até o genitor esteja vivendo, é fato que talvez naquele momento é melhor para a criança, em algumas das vezes, ficar com a mãe ou com o pai. Entendeu? E aí o juiz toma a decisão baseado sempre no melhor para a Para a criança. criança, Entendi. exatamente. Em algumas situações, a opinião da criança é levada em consideração. Então, tem uma disposição lá no código que fala a partir de 12 anos, o desejo da criança é levado em conta. E aqui, cara, tem uma coisa que a gente precisa tomar um certo cuidado, que é o seguinte, eu vejo acontecer de vez em quando. Quando um casal se divorcia, culturalmente imagina-se que a criança já vai ficar com a mãe, entende? Por vários aspectos. Às vezes o contato, a familiaridade é maior, às vezes é uma questão de o pai não ser tão presente, entende? Mas no desenrolar do processo, a gente vê alguns pais que eventualmente se provam bons pais. Não posso generalizar, eu defendo mulheres, mas assim, tem sim, existem por aí bons pais. Entendi. E aí o que acontece? Nesses casos, se o cara demonstra, por exemplo, que a criança está em risco ao ficar com a mãe por alguma razão, ou de repente naquelas situações em que quando a criança está com a mãe, a criança pode ser exposta a alguma questão, né, abuso, não da mãe, mas de outra pessoa, então nesse caso eventualmente pode ficar com o pai. Né? Mas o ponto que eu quero sustentar aqui é o seguinte, tem que se tomar muito cuidado com aquelas situações meio que teatrais. Explico. Outro dia eu vi isso acontecer. Tipo assim, foi perguntar a uma criança com quem ela queria ficar. Aí ela falou assim, quero ficar com meu pai. Por quê? Daí depois você vai entender por quê. Porque quando ela está com a mãe, o que a mãe faz? Vai arrumar o quarto, vai fazer o dever de casa, vai estudar, vai lavar, sabe? Para a mãe, para a criança, aquela mãe que exige as Disciplinadora, né? obrigações, ela é a bruxa. Ela é Uhum. pintada com a mãe má. Entende? Entendi. E aí, quando vai visitar o pai, é um oba-oba. Ok, meu filho, chave do carro, sabe? Um negocinho. Toma um Ok, pirulito. toma dinheiro Olha aqui. chocolate. É. Exatamente. Vamos no parque. E aí, o que acontece? Quando vai para a audiência, e aí fala assim, e aí, você prefere ficar com sua mãe ou seu pai? Às vezes, a criança, por uma falsa percepção da realidade, fala, não, eu quero meu pai porque ele é melhor para mim. E, cara, vai por mim. Especificamente em casos assim, este não é um bom pai. Entende o que eu quero dizer? Entendi. Então, o juiz tem que estar muito atento a isso. Por isso que às vezes é necessário pedir um estudo psicossocial. E aqui eu até tenho algumas críticas em relação à questão de como o estudo às vezes é feito, vou dizer sempre, né? Por quê? Porque quando o estudo psicossocial é deferido pela justiça, o juiz manda muitas das vezes alguns assistentes sociais ou mesmo psicólogos para irem fazer uma visita e verem as condições da criança naquele lugar. E o que acontece? Dependendo de como a coisa toda é conduzida, pode haver uma certa
armação justamente para criar uma falsa percepção no magistrado. Entende? Entendi. Então, casos de guarda não são fáceis justamente por conta desse excesso de peculiaridades. E é importante o advogado ficar atento justamente para que o juiz não seja manipulado. Porque o juiz, olha, assim, em 14 anos de advocacia, eu devo dizer para você, eu vi o juiz sair do fórum uma vez, e estou para ver agora num outro caso, que vai fazer uma inspeção judicial, mas uma outra questão, o juiz saiu do fórum uma vez para ir fazer uma audiência na casa de uma pessoa, porque a pessoa não poderia ir ao fórum. Vi uma vez, em 14 anos. Não estou Eu querendo nem sabia que isso era possível. É possível. Então, você imagina, se uma pessoa que tem câncer está debilitada na cama. Agora, é claro, hoje com a internet é mais fácil. Sim. Mas lá atrás, quando eu comecei, o juiz saiu do fórum e foi visitar a pessoa na casa dela para poder colher depoimento. Você entende? Hoje com a internet, videochamada, melhorou. Mas veja, uma vez, cara. Então, pelo excesso de atividades que eles costumam ter, é difícil ele sair da sala dele, do gabinete, para ir numa casa de uma mãe, ver se aquilo ali que está no processo realmente acontece. Por isso é importante os advogados. E aqui eu devo dizer o seguinte, existe muitas das vezes, né, a fama dos advogados, né, são seres sem alma. Eu já ouvi essas coisas aí, né? Mas, cara, assim, um profissional sério, ele é um fiscal do trabalho do juiz, do outro advogado, do promotor, entende? Ele está ali justamente para sinalizar, presta atenção, essa pessoa aqui, que não tem voz até então, porque eu falo por ela, ela está passando por essa situação e, por favor, dê um pouco de atenção para poder tentar minimizar o problema. Eu não vou dizer nem resolver, eu falo minimizar o problema. Porque às vezes não tem solução, realmente. Ô, Rafa, você que é jurista, A jurista é bondade sua, né? e você inclusive tem um livro, né, que fala sobre como os juízes tomam decisões, a gente vai falar sobre esse seu livro aí. Uhum. Eu vi recentemente que alguns juristas estão eles estão contra a lei de alienação parental, Sim. porque alguns pais estão utilizando dessa lei, principalmente em casos de abuso, para conseguir ficar com a guarda da criança. É isso? Explica para mim isso melhor. Assim, eu não quero entrar em muitos detalhes, né, em relação a isso, por conta que tem alguns casos que eu acompanho que também tratam dessa questão da alienação parental. Sim. Mas a maior crítica que gira em toda essa lei é que, assim, o que é definido como alienação parental, segundo os especialistas, e aí eu estou falando de especialistas não juristas, seriam especialistas da área da saúde e tal, é no sentido de que alguns aspectos da lei da alienação parental não são baseados em dados científicos. Você entende? Não estou falando que é pseudociência, não é isso. Sim. Mas assim. Mas falta bibliografia. De certa forma. Falta fonte. Faltaria bibliografia, entendeu? Entendi. Então, assim, vou dar um exemplo. O rol, vamos chamar assim de rol, né? A lei está lá e aí tem as situações, vamos chamar assim, do que pode ser ou não considerado alienação parental. Exemplo, impedir o contato da criança com o pai, entendeu? Esse tipo de coisa. Beleza. O que acontece? Como você tem lá um leque de situações, esse leque de situações eles não são taxativos. E aí que está o problema. O fato de não ser taxativo pode ser que uma coisa sutil do dia a dia, um mal entendido entre a mãe e o genitor da criança, o genitor eventualmente pode se utilizar desse mal entendido para falar, não, isso aqui é alienação parental. E aí, às vezes, o membro do Poder Judiciário, vamos dizer assim, por alguma razão qualquer, entende que aquilo ali faz sentido e aí toma medidas drásticas, como, por exemplo, retirar a guarda da mãe e passar para o pai. E aí a gente entra, sim, nessa questão do abuso. Por quê? Quando a gente fala de abuso, né, abuso é uma palavra polissêmica, mas ela sempre está atrelada a um elemento digamos assim, de alguém que se utiliza de uma situação para se sobrepor algo em cima de outra pessoa. Entende? Então o abuso ele existe em vários sentidos. É fato. Tem pais que praticam abuso de natureza sexual? Tem. Sim. E aí você, por Mas às exemplo... vezes o abuso é psicológico. Sim. Aí você pega e tira uma criança que está com a mãe segura e leva para o pai que é um abusador, realmente isso aí é perigoso. Entende? Sim. Mas quando eu falo de abuso é no sentido assim, a situação fática demonstra que o que rola ali é uma espécie de
sobrecarga, acho que a palavra mais adequada seria essa, sobrecarga de ações que, digamos, deixam a mulher numa situação totalmente de vulnerabilidade, que aqui eu posso chamar de abuso. É como se fosse uma espécie de assédio processual. Né? O que é assédio processual? O assédio processual é você utilizar das ferramentas judiciais disponíveis para atender os seus anseios e quando você faz isso, você oprime o outro. Isso não deixa de ser abuso. Sim. Compreende o que eu quero dizer agora? Então, a crítica em torno da lei de violência parental é justamente essa. E, recentemente, eu estava acompanhando aí, parece que a Câmara dos Deputados ou o Senado aprovou uma pauta, acho até com a ministra Damares, né, auxiliando nesse sentido, ex-ministra, né, auxiliando nesse sentido, da necessidade de uma espécie de revogação da lei da alienação parental, para rediscutir essas questões que a gente está pontuando aqui, para aí sim fazer uma nova votação para, digamos, estabelecer o que de fato é alienação, o que não é. Entende? Entendo. Mas o que eu devo dizer é o seguinte, a manipulação argumentativa, percebe? Do que seria ou não alienação parental dentro de um processo pode gerar resultados nefastos. Entendeu? Resultados nefastos. Vamos falar de uma lei que é extremamente polêmica. E eu precisava muito de sua opinião sobre ela. Se eu souber, né? Porque a gente... Acho que é verdade, tem isso ainda, mas... É importante explicar para o pessoal. Essa aqui, como você tá atuando realmente nessa área de direito da família, com certeza você vai saber dessa lei, que é uma lei que gera um debate muito acalorado nas redes sociais, né? Que é a da pensão socioafetiva. É você ser obrigado a pagar pensão para um filho que não é seu. E isso tá revoltando uma galera aí. Cara, explica o que é isso. E falar. quando que isso se aplica? Deixa eu te falar, ó. Eu comentei agora há pouco de que às vezes o direito ele entra na vida da gente de forma pós-fato. O que eu quero dizer é o seguinte, se hoje tem uma lei, um projeto de lei que fala de uma pensão socioafetiva, isso é uma sinalização, importante dizer isso, que ao longo dos anos, juízes, homens e mulheres, já estariam condenando pseudogenitores, vamos chamar assim, a pagamentos de pensão alimentícia pelo fato dele, embora não ser pai biológico da criança, mas ele tem uma boa relação com a criança. Entendeu o que eu quero dizer? Entendi. Vamos lá. O problema é que eu entendi. O problema é que pode parecer... Não, pode parecer não. É porque parece injusto. Não é isso? Esse é o problema. Porque as pessoas confundem legal com justo. E com moral. Isso. Não é porque está na lei que necessariamente é justo, porque a escravidão há pouco tempo atrás era legal. Exatamente. E não era justa. O nazismo era legal na Alemanha, e não era justo. Então, o que acontece? Você lembra que eu falei agora há pouco que muitas das vezes, ou na grande maioria esmagadora das vezes, o direito ele é visto, no caso de família envolvendo menores, sob o ponto de vista da criança? Entendeu? Eu vou citar uma situação aqui, tá? Sem muitos detalhes, mas vou ilustrar dentro disso que você falou. Imagine aí, um casal que se conhece na balada, se relaciona e tal. A mulher é engravida. E aí, por alguma razão, eles se separam. Aí, de repente, ela liga pra ele e fala, eu tô grávida. Ele falou, então tá, né? Vou sumir. Beleza. Corta a cena. 5 anos depois, descobre-se que, eventualmente, a criança não é filho dele. Você entende que em 5 anos, aquela criança viu nele uma figura paterna? E ele, que viu na criança a figura de um filho. Exatamente. Então, assim, tipo assim, o que é mais, não vou dizer doloroso. Então foi por isso que acabou o DNA do ratinho, né? Porque se o cara não é o pai, acabou. O cara não era o pai, dava um pulo de alegria e eu não vou mais pagar a pensão, né? Então... Mas você imagina, tipo assim, como é que você chega hoje e fala assim, olha, filho, aquele cara que você sempre viu com referência de pai, não é seu pai. Então, os efeitos na criança pode ser, sim, recuperáveis, cara. A paternidade, né, ela existe. A biológica, então tem o pai biológico, DNA, aquela coisa toda. E a doutrina, e quando eu falo doutrina, que são os estudiosos do direito de família, tem definido. Não, existe também uma paternidade socioafetiva. O que você coloca entra-se
um desdobramento que é a pensão socioafetiva. Tipo assim, tudo bem. Aquele pai que é visto pela criança como referência paterna, existe ali um elemento condutor, né, daquele relacionamento que, em tese, ele não pode ser desfeito simplesmente por uma imposição legal. Entende? Então, o projeto ele é polêmico justamente porque ele entra naquela pauta que você tocou. Se é justo, se é moral, se é legal. Entende? Só que ele tá lá para resolver um problema que infelizmente acontece. E aí o que acontece? Muita gente pensa que pai é quem cria. Então, qual é a pauta de muita gente? Se esse pai é biológico ou não, é indiferente. Entende? Eu ainda sou da base aliada que tem que pensar no que é melhor para a criança. Não, sempre, claro. Entendeu? Até porque é a função do Estado pensar, defender, né? Agora, A criança. a gente tem que reconhecer o seguinte, Iago. Essa lei, ela coloca muitos genitores socioafetivos anteriores a ela numa situação delicada. Por quê? Porque você imagina, olha que coisa maluca. Tudo bem, vamos supor que a lei é aprovada, entre em vigor. Pá, beleza. A partir de hoje existe pensão alimentícia de paternidade socioafetiva. Tá, não tem nenhuma dúvida em relação a isso. Mas e como é que ficaram aqueles caras lá atrás? Ou seja, é, 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 quantas decisões anteriores à lei foram dadas em que houve o pagamento de pensão por socioafetividade? É dizer, quantos juízes decidiram a favor das crianças sem ter uma lei que permitisse isso? Eu não estou criticando aqui o fato do pai ter que pagar a pensão, não é isso. Eu estou trazendo aqui uma questão até reflexão acadêmica. Sim. Tipo, pode um juiz conceder algo que não está previsto em lei? Você entende? Entendo. Então, assim, essa lei ela é polêmica, sem sombra de dúvida, mas do ponto de vista acadêmico, ela é um ótimo objeto de estudo. Concordo. E isso é E vai maravilhoso. dar pano para muita manga ainda. Vai haver muito TCC sobre isso aí, com É certeza. muita tese de doutorado. Rafa, seu livro, qual o título, onde a gente compra? Cara, o livro ele foi lançado em 2016. Chama-se Por uma Teoria da Decisão Judicial, a crítica hermenêutica do direito como blindagem ao protagonismo judicial. Que legenda esse vídeo. Legenda esse corte que eu não decorei. Eu parei de decorar na hermenêutica. O que acontece? Esse livro foi desenvolvido após o término do mestrado, porque uma coisa que o pessoal tem uma dificuldade de entender, e é natural isso, né? É como o juiz decide e como decide. Né? E isso aqui é muito importante. Por que casos muito semelhantes têm resultados tão diferentes? Né? Estudando sobre o assunto, vale a pena comentar por que eu resolvi estudar isso. E aí a gente tem que voltar um pouco no tempo. Isso aqui acho que é legal comentar. Mas não deixa eu perder essa questão do objeto do livro, da temática do livro, porque é importante também. Eu estava na faculdade, contei isso para meus alunos esses dias. Eu estava na faculdade no 7º período. Eu estava tendo aula de prática jurídica e quem me dava essa aula era uma juíza aposentada. Eu não sei o que rolou no dia, não sei se a turma estava conversando. Eu não lembro, realmente eu não lembro. Mas eu lembro dessa frase que eu vou dizer agora, que foi dita pela professora, que literalmente chamou a atenção e todo mundo prestou atenção nela nesse momento. Ela virou e falou assim: vocês querem saber como é que faz para ganhar muito dinheiro com a advocacia? Todo mundo parou. Instantaneamente parou. Aí ela falou: então, eu vou dizer para vocês. Fui juiz há muitos anos e tal, e tem um segredo. Qual o segredo é? Pegue a Constituição. O cliente chegou para você fez o atendimento, fez o rascunho. Pegue a Constituição e verifique se o direito dele está na Constituição. Quer dizer, se está lá, o juiz tem que seguir a lei. E a Constituição é a lei máxima do país. Então o juiz ele não pode decidir contra a Constituição. Sim. Então se você botar os direitos do teu cliente na Constituição, você vai ganhar. Quando eu era juiz, eu dava decisões, todos os processos que chegavam para mim que tinham artigos da Constituição, era do advogado que trazia a Constituição. Aí eu olhei e falei assim, cara, isso é genial. Como ninguém nunca pensou nisso antes? Facilita muito o trabalho dela. Tá aí uma juíza que não ia perder emprego pro chat GPT. Pois é, cara. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, cara. Você vê, eu estava no 7º período, ainda faltava um pouco para formar, mas você entende o que é você projetar o resto do seu curso com aquilo na cabeça? Aí beleza.
eu formo, faço um AB, aquela coisa toda, monto o escritório, e aí começam a chegar os primeiros clientes. Aí eu lembro, assim, recebi uns. Logo no início a gente pegou uns 5 casos lá. E eu com a estratégia desenhada na cabeça. Segue a Constituição, segue a Constituição. E aí, cara, foram saindo os resultados. E aí, o que que aconteceu? Qual foi o desfecho? Primeiro caso, seguindo a estratégia. Deu certo. Ó. Segundo caso, deu certo. Terceiro caso, não deu certo. Quarto caso, não deu certo. Quinto caso, deu certo. É bom, 3 é melhor do que 3. Mas Mas ainda tem 40% de falha. de falha aí, É. né? Mas vamos entender por que que isso aconteceu, né? Beleza, cheguei lá, fui ver as decisões. E aí, cara, eu constatei uma coisa que deveria ser a nota de rodapé da fala da professora. Sabe o que que era? Sabe por que que a gente perdeu essas causas na ocasião? Porque, muito embora os direitos do meu cliente estavam na Constituição, os direitos do cliente na parte contrária também. E aí, cara, eu percebi uma coisa intrigante. Sabe o que foi? Quando o juiz se depara com normas do mesmo nível de hierarquia, vai chegar uma hora que ele não decide. Ele vai ter que optar por uma das normas, é dizer, como se fosse um processo de escolha. E a escolha é discricionariedade. Critério de desempate, no caso. Seria isso? Talvez. E eu fiquei com aquilo, cara, na cabeça e tava falando, meu Deus, porque o que eu achava, na minha ingenuidade acadêmica, de aluno de direito, né, que não tinha a vida prática. Um advogado que perdia uma causa, ele era incompetente. Por quê? Se está na lei, o juiz é obrigado a seguir a lei. Se você perdeu, porque você não fez seu trabalho direito. E eu descobri, e aí o mestrado me proporcionou isso, que não é por aí. É dizer, o que existe, na verdade, é a implantação, de uma maneira equivocada, de um modelo de como se decidir, que muitas das vezes os juízes utilizam, e mesmo sem querer, tá? Acabam gerando esses resultados meio estranhos. Aí a gente volta aí para o estudo, para o livro e tudo mais. O meu orientador, na ocasião, ele desenvolveu uma teoria, aí essa teoria que embasa parte do livro, né, que é crítica hermenêutica do direito, ele analisa o direito pela hermenêutica. O que é hermenêutica? A hermenêutica é a arte da interpretação. Existem várias hermenêuticas. Você tem hermenêutica dentro do campo religioso, você tem hermenêutica no campo da filosofia, e no direito não é diferente. Mas ele basicamente resolveu analisar a interpretação do direito com uma perspectiva crítica. Então ele traz algumas fontes, né, muitas das vezes autores fora do Brasil, e consequentemente ele fala, olha, a partir desse ponto de vista, se a gente seguir, digamos assim, essa estratégia, dificilmente você dá abertura para os juízes decidirem contra a lei. E eu achei aquilo fantástico. Então o livro, basicamente, respondendo a tua pergunta, vem trazer justamente isso, ou seja, das teorias da decisão. Que o juiz pode decidir de diversas maneiras, né? Mas dos estudos relacionados às teorias de decisão que existem, essa crítica, que foi desenvolvida pelo meu orientador, ela me parece que é a mais adequada para a realidade brasileira no momento. Entendi. Entendeu? E aí, explicando por outras palavras. Um juiz, ele sempre vai se deparar com uma situação, vez ou outra, que não tem previsão legal. Entende? E aí, quando não tem previsão legal, a primeira coisa que ele faz, como é que um juiz decide, né? Ele senta, analisa o processo, analisa os fatos, as provas, e fala, beleza, vou decidir. Primeiro ponto, ele usa o quê? Tem lei que trata do assunto? Se tiver, menos mal. Ah, não tem lei. Aí ele começa a pegar umas espécies de alternativas previstas dentro do próprio direito, que a gente chama aqui de fontes do direito. Então ele vai verificar o quê? Se tem autores, juristas que falam sobre o assunto, em caso de não haver uma lei, ou de repente se tem precedentes, para poder, de certa forma, servir como uma bússola para aquele caso específico. Mas acontece que essas fontes elas não têm uma gradação. Tipo assim, não é assim, não tem uma, eu vou usar outra. Ele tem liberdade para usar todas elas ou simplesmente nenhuma.
Entendeu o que eu quero dizer? Entendi. Espera-se, naturalmente, que ele utilize a lei. Mas se eventualmente tem a lei e aí, digamos, ele entende que a lei é injusta, ele tem abertura para falar, não, não vou seguir a lei. Eu vou seguir aquilo que é justo, porque esse caso concreto necessariamente demanda isso. Então, esse comportamento, digamos, errante, eu estou usando errante aqui, mas eu falo não é porque ele está agindo errado. Eu falo errante no sentido assim, não é o comportamento esperado dentro dessa lógica normativa. É chamado de discricionariedade. A discricionariedade é uma palavra também com vários sentidos, mas dentro do direito ela significa basicamente o seguinte: o juiz tem uma abertura para decidir como ele quer decidir. Entende o que eu quero dizer? Então, assim, espera-se que ele decida dentro de uma. Vou pegar um exemplo. Uma esfera, uma moldura, né? Sim. Dentro de uma moldura. E às vezes, quando ele ultrapassa os limites dessa moldura, os autores vão chamar isso de discricionariedade. E aí, cara, se um juiz é discricionário, você gera imprevisibilidade. Então, às vezes, é muito comum, e se tiverem advogados nos assistindo, eles podem confirmar isso. Às vezes você está atendendo um cliente, o cliente pergunta assim, doutor, quantos por cento de chance eu tenho para ganhar essa causa? Tem como você me responder isso? Um advogado sério não responde. O chat GPT responde. Sabe por quê, cara? O que o advogado pode fazer é falar, olha, teu direito está aqui, está escrito aqui. Ele está previsto em lei. Mas eu não sei, eventualmente, quais são as provas que a parte contrária tem. É uma variável. Isso é uma variável. Eu não sei, que isso aqui é muito importante também considerar. Eu não sei se da data que eu entrar com o processo, o entendimento do teu caso pode mudar, ou, muitas das vezes, a lei que existe pode deixar de existir. Entendi. Você entende? Então, assim, essas variáveis o advogado não tem controle. E é importante ele ser sincero com o cliente nesse sentido. E aí entra o fator mais perturbador dessa equação, né? E o juiz? Porque o juiz ele pode entender de um jeito e você pode entender de outro, cara. E manda quem pode, obedece quem tem juízo, né, meu amigo? Mas é isso, cara. A gente, como advogado, a gente tem que fazer o que até o meu orientador fala, chama-se constrangimento epistemológico. É seguir a seguinte raciocínio. Olha, nesse caso aqui, o senhor decidiu assim. Aí você puxa, cara, você ressuscita aquele precedente do próprio juiz e fala, nesse caso atual, o entendimento é semelhante. De modo que você não poderia fugir muito desse padrão aqui. A ideia, quando a gente fala de constrangimento epistemológico, é tentar falar o seguinte, olha, as decisões judiciais elas devem obedecer uma lógica baseada em coerência e integridade. Se você não é coerente com aquilo que você produziu lá atrás, então a sua decisão judicial pode ser questionada, pode ser criticada. E quando o advogado critica, ou um jurista critica, com fundamento, evidentemente, o juiz começa a repensar, caramba, isso não faz sentido. E de repente ele começa a decidir, não como você quer, mas decidir conforme aquilo que é mais adequado. Entende o que eu quero dizer? É fantástico, assim, se me permitir, eu posso falar horas sobre esse assunto. E vai, porque você vai voltar aqui no segundo encontro. Cara, a gente tem muita coisa legal para conversar ainda, a gente tem para falar de STF, a gente está para falar de direito internacional, né? Mas vai ficar para o segundo papo. Foi um prazer te ter aqui. Todas as vezes que a gente conversa sempre é legal e com certeza eu quero deixar mais assuntos para o segundo papo e você vai voltar aqui em breve. Gui, vê para mim o contato. A gente vai fazer um papo bacana. Eu quero você e um grande amigo meu, que é o Dr. Geraldo, que foi juiz daqui, hoje aposentado durante muitos anos. E aí eu acho que vai ser um papo bacana, nós dois. Topa? Claro, estou à disposição. Te Obrigado encontro, pelo convite. Viu? Isso, Fiquei meu muito amigo. feliz, né? Eu que sou feliz de ter você aqui, cara. Quando você me chamou, eu falei, na hora. É verdade, ele topou na hora. E foi rápido, né? Tipo, eu te respondi acho que no mesmo dia. Falei, pode contar Exatamente, comigo. exatamente. E um prazer estar aqui. Eu queria te parabenizar aí pela ideia. Obrigado. Olha que coisa interessante. Quando a ideia desse podcast nasceu, para quem não sabe, eu não sei com quem ele conversou, mas eu estava numa churrascaria. Sim, A gente é verdade. conversando. Aí ele falou assim, cara,
eu tenho vontade de fazer um podcast. Isso. Aí eu falei assim, se você fizer, eu vou. Se você fizer, eu vou. Que a gente vai conversar um monte de coisa lá. Acho que tem uns 2 anos já. Tem uns 2 anos. E aí, onde estamos? E finalmente saiu do papel. Que bom. Do jeito que deu, mas saiu do papel. Fico muito feliz, eu desejo aqui muito sucesso. Pô, igualmente, meu amigo. Com esse trabalho. Podcast, eu acho que é um formato de comunicação, de criação de conteúdo que veio para ficar. Mais democrático. E uma das questões assim, que mais me instigaram para vir aqui foi justamente essa abertura que você dá, né? Essa perspectiva. Isso. Porque você é formado em engenharia, mas você fala sobre tudo, cara. Isso é muito legal. Entendeu? É verdade, eu falo de tudo um pouco. Sou meio pato, sabe? Ando, nado e voo, mas não sou bom em referência em nenhum dos três. Então, muito obrigado. Coloca Meu amigo, até a próxima. Valeu, abraço. Galera, a gente fica por aqui. Foi incrível a conversa com o Rafa. É claro que ele vai voltar mais vezes, não só com outros convidados, mas também para falar de outros assuntos. Tá? Se você gostou, ajuda a gente. Então, deixa uma curtida, compartilha, manda para alguém que você acha que vai gostar, manda para alguém que você acha que não vai gostar, só manda, tá? E aí eu espero vocês aqui no próximo papo. Valeu, até a próxima. Valeu. Foi! Isso foi da hora, velho.